Amém. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. O tão temido momento chegou. A irmã Ana fez contato comigo há cerca de quase um mês atrás, pedindo para que eu trouxesse a palavra do Senhor no culto de hoje, dia 21. E eu tremi na base. Todos os irmãos aqui sabem, né? Que eu tenho por certo que o meu ministério confirmado é o do louvor, diferente da irmã Hélida, do pastor Fábio, do pastor Daniel, pastor Alex. Mas Deus é aquele que capacita os incapacitados. E eu tenho certeza que não fui eu que escolhi a mim, mas Deus que me escolheu. Ela me passou o tema e eu consagrei ao Senhor essa temática. É uma temática muito importante, né? De ser tratada, de ser abordada, principalmente nos dias de hoje, né? Nesta sociedade que nós vivemos hoje em dia. É uma temática muito importante de ser abordada. E eu gostaria de estar convidando os irmãos para abrirem suas Bíblias. E no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Que é a divisa, né, o versículo tema da campanha, cujo título é Quebrando a Fortaleza da Depressão na Vida das Mulheres. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, né? Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Essa é a minha versão NVI, tá, queridos? A versão que eu vou utilizar para acompanhar com a igreja nessa noite, tá? E antes de iniciar a palavra do Senhor, eu criei um subtítulo, né? Além do tema da campanha, peço à igreja para que se assente em nome de Jesus, senão nós vamos ficar em pé a minha pregação inteira. Eu criei um subtítulo para essa mensagem, né? E esse subtítulo, né, um título para minha mensagem, é uma frase muito antiga que vira e mexe o meu marido pronuncia para nós lá dentro de casa. Amor, tomei você como exemplo. Sempre em determinados momentos ele sai com essa citação, né? A Rebeca também é conhecedora disso. Tudo o que Deus faz é bom. Vira e mexe, ele faz essa citação dentro de casa para nós, né? Tudo o que Deus faz é bom. E quando a Hélida abriu o culto dessa noite, falando da bondade de Deus, eu falei: Senhor, que isso? Que isso? Esse é o título da minha mensagem. Tudo que Deus faz é bom. Deus é bondoso o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então isso veio como uma flecha, Hélida, no meu coração, porque eu senti a confirmação de Deus. Através dos versículos que a Hélida leu na abertura do culto, eu senti a confirmação de Deus e eu louvei ao Senhor, eu adorei ao Senhor pela sua bondade que é maravilhosa. Queridos, e o tema da campanha, Quebrando a Fortaleza da Depressão na Vida das Mulheres. Eu fui pesquisar para esmiuçar um pouco mais, né, para todos os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, o que é a depressão. E eu achei aqui o significado. O que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica, crônica, e ela é multifatorial, ou seja, pode ser desencadeada por vários fatores. Quais são as características de uma pessoa acometida pela depressão, por essa doença?
Ela é uma pessoa que carrega dentro de si uma tristeza profunda e persistente, tá? Ela é uma pessoa que carrega dentro de si a desesperança. Ela já está totalmente desesperada. É uma pessoa que carrega consigo uma autoestima muito baixa, tá? Uma baixa autoestima. E ela é uma pessoa que perde o interesse e o prazer em atividades que antes para ela eram atividades prazerosas, né? A depressão, diferente da tristeza comum, ela afeta a rotina da pessoa que é acometida dessa doença, ela afeta o sono, ela afeta o apetite e ela afeta também a cognição, exigindo um acompanhamento mais de perto, de preferência um acompanhamento médico. Amém? Essa é a sintomatologia desta doença chamada depressão. E nós estaremos agora estudando, aprendendo um pouco mais sobre a vida de Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ver a palavra de Deus falando conosco acerca da vida de Ana e da família dela. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Ana, ela até chegou a desenvolver alguns desses sintomas de depressão que eu discriminei para os irmãos aqui agora. Mas ela teve um diferencial que não permitiu que ela fosse tomada por essa doença, dominada por essa doença, que foi a presença de Deus na vida dela. Uma vida de oração e busca ao Senhor. Esse foi o diferencial para que os sintomas da depressão não tomassem conta da vida de Ana. E nós vemos em 1 Samuel capítulo 1, a palavra do Senhor conta a história de Eucana, que era um homem que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos com Eucana, porém Ana não os tinha. No contexto daquela época, no contexto, né, do costume, né, daquela época, era permitido que um homem tivesse mais de uma mulher. Ainda mais se uma de suas mulheres não pudesse gerar filhos, não pudesse dar filhos a ele, como era o caso de Ana. Então ele tinha duas esposas, duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos com Eucana, porém Ana não tinha dado filhos a Eucana. Vemos a palavra do Senhor falando que Eucana subia todos os anos para Siló, para a cidade de Siló, a fim de adorar ao Senhor com a sua família. A gente vê a palavra do Senhor discorrendo sobre isso. Então ali, a palavra de Deus nos mostra que Eucana e a sua família eram uma família de adoradores. Eles eram uma família que serviam ao Senhor, que adoravam ao Senhor, que tinham compromisso com o Senhor. Tanto é que todos os anos eles subiam para a cidade de Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor e para adorar ao Senhor, Eucana e toda a sua família, inclusive Penina e Ana, Penina com seus filhos e Ana juntamente com todos eles. Subiam para adorar ao Senhor. Então Eucana com a sua família eram Eucana, Ana, Penina, toda a sua família era uma família de adoradores, tá? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus vai nos falar, não tem ninguém para ficar hoje, né, no Data Show, que eu queria tanto acompanhar com a igreja ali. A palavra de Deus vai nos falar que Ana era especial. Ana era a mulher que Eucana amava. Mesmo ela não tendo dado filhos para Eucana, a palavra de Deus nos afirma que ela era especial para Eucana. Ana era a mulher que ele mais amava.
Era a mulher de quem ele cuidava com todo carinho, para quem ele dava mais atenção. Apesar de Deus tê-la deixado estéril. E isso me chamou a atenção. Eu lendo ali a palavra do Senhor, pode abrir ali, o Emanuel, por favor? 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. 1 Samuel 1, 5. Isso. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Aqui está falando de Eucana, tá, queridos? A ela, ele sempre dava o quê? O que havia de melhor, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor, olha lá, frisado com letras maiúsculas, o Senhor a houvesse deixado estéril. Aleluias. Isso aqui me chamou a atenção. Me chamou muito a atenção. Foi Eucana que deixou Ana estéril? Pode responder, igreja. Foi Eucana? Algum processo pelo qual ela passou no decorrer da vida dela que a deixou estéril? Quem deixou Ana estéril? O Senhor havia deixado Ana estéril. E isso me chamou muita atenção. Porque a questão da esterilidade naquela época, ela era encarada de uma maneira muito ruim. Eu até fiz algumas anotações aqui falando acerca da esterilidade nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento. A esterilidade no Antigo Testamento era vista com profundo desdém, tristeza e inferioridade social. A mulher estéril era considerada maldita ou castigada por Deus. Era dessa forma que as mulheres que eram estéreis eram enxergadas naquela época. Como mulheres até mesmo malditas ou castigadas por Deus. A mulher estéril, a mulher que não podia gerar filhos naquela época, ela era totalmente ignorada, desprezada pela sociedade. E a palavra do Senhor nos declara que o Senhor havia deixado Ana estéril. E eu tomei essa palavra para mim, e Deus falou ao meu coração, que muitas das vezes é necessário que nós passemos por determinados processos para que venhamos a crescer na presença do Senhor. E Ana passou por processos para que ela crescesse e amadurecesse na presença do Senhor. Depois vocês verão comigo mais para frente por que havia necessidade de Ana amadurecer na presença do Senhor. Porque Deus requereu essa maturidade da parte de Ana. E conosco não é diferente. Muitas das vezes nós passamos por processos em nossas vidas, muitas vezes dolorosos, processos de poda, processos de aperfeiçoamento em nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos a crescer e amadurecer para que Deus concretize o propósito dele em nossas vidas. Amém? E eu achei uma coisa interessante. Lá em Filipenses, abre lá para mim, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que Paulo declara aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo declara aqui? Que a nossa vida cristã é uma vida de aperfeiçoamento em andamento. Nós devemos estar continuamente buscando o aperfeiçoamento que vem da parte do Senhor Jesus. Eu ouso dizer, vocês já sabem que esse processo na vida de Ana foi determinado por Deus, certo?
O Senhor tornou Ana estéril. E eu ouso dizer, pastor Fábio, que para aqueles que têm uma vida, que buscam ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, a maioria dos processos pelos quais nós passamos são determinados pelo próprio Deus. Sabia disso? É lógico que se Satanás enxergar uma brecha em nossas vidas, ele vai entrar para querer fazer arruaça. Mas eu ouso dizer nessa noite, igreja, que para nós que temos uma vida, que procuramos ter uma vida de santidade, uma vida de busca, de uma intimidade cada vez mais profunda com Deus, o Senhor, ele vai nos inserindo em processo após processo para que haja o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu tomei para mim e o Senhor me trouxe a lembrança hoje. Eu estava tomando meu banho para vir para a igreja e desceu assim fresquinho. Eu lembrei até do pastor Fábio, desceu assim na minha cabeça fresquinho. Não foi a água do chuveiro não, porque eu nem lavei minha cabeça. Foi a água do Espírito. Uma vez a irmã Tânia virou para mim e falou assim: Karine, você como líder do Ministério de Louvor, eu vejo que você é uma pessoa muito aplicada, né, naquilo que você faz, aplicada para com aqueles que estão debaixo da tua liderança, né, os componentes do Ministério de Louvor. Mas eu percebo uma coisa: você trata a tua filha de maneira diferente dos demais componentes do Ministério de Louvor. Aí eu olhei para ela e falei: diferente como assim, Tânia? Não entendi. Aí ela falou assim: você visivelmente é muito mais exigente com a tua filha do que com os demais componentes do Ministério de Louvor. Aí eu olhei para ela e falei: é verdade. É verdade. Até ela mesma já me cobrou isso dentro de casa. Por que você não chama atenção de não sei quem, de não sei quem? Por que você não falou isso? Não falou que se fosse comigo você ia falar. Se fosse comigo você ia fazer. Mas com ele, com ela você não faz, você não fala. Gente, é porque é a minha filha. E com os nossos filhos funciona dessa maneira. Não é porque eu não ame os demais componentes do Ministério de Louvor, mas é porque ela nasceu de dentro de mim, foi gerada dentro de mim. Eu dei a luz, eu cuidei desde o primeiro choro, desde o primeiro respiro. É fruto do meu ventre. E da mesma forma Deus age conosco. Somos filhos. E Ele sempre vai procurar extrair de nós uma adoração, uma vida de servo e serva cada vez mais excelente na presença dEle. Da mesma forma como eu ajo com ela, procurando extrair dela cada vez mais o melhor que ela tem para oferecer nesse ministério, assim é Deus também em nossas vidas. E muitas das vezes é necessário que passemos por processos para que isso aconteça. Muitas das vezes é necessário que sintamos dor, que nos decepcionemos, que nos entristeçamos para que isso aconteça. São processos que o próprio Deus determina que nós venhamos a viver para que o crescimento e o amadurecimento venha a ser concretizado em nossas vidas. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, nesse primeiro comentário que nós fizemos sobre a esterilidade de Ana, nós já vemos o primeiro motivo para Ana ser uma mulher depressiva. Ser estéril. E ela, a palavra de Deus nos fala que ela chegou sim a apresentar alguns sintomas que nós lemos aqui no iniciozinho da pregação da depressão. Ela chegou a apresentar alguns desses sintomas, como tristeza profunda, perda de apetite, choro constante. Esses são alguns sintomas da depressão que Ana chegou a apresentar por conta do processo que ela estava vivendo na vida dela.
Depois, lá em 1 Samuel 1, 6 e 7, vamos lá, abre lá, Emanuel, por favor. 1 Samuel 1, versículos 6 e versículo 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então nós vemos aqui Ana continuamente sendo confrontada por Penina. Por quê? Por conta da esterilidade dela. Gente, eu cheguei a imaginar Penina o tempo todo intisicando, cutucando, irritando Ana, esfregando as crianças, os filhos que ela tinha dado para Eucana na cara de Ana. Eu cheguei a imaginar essa situação, como essa situação devia ser difícil para Ana. Aí diz aqui, ó, por causa disso, Ana chorava e não comia. Segundo motivo para que Ana fosse uma mulher depressiva. Além de se sentir, de se enxergar como uma mulher amaldiçoada, conforme o costume da sua época, né? Conforme o comportamento da sociedade da época em que ela vivia, além de se enxergar como uma mulher amaldiçoada, ela continuamente era provocada por Penina por conta da sua esterilidade. Então, com isso, ela se entristecia cada vez mais, com isso, ela chorava cada vez mais, com isso, cada vez menos ela comia por conta do processo que ela estava passando. Segundo motivo. Outro, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Que é a temática da nossa campanha. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí eu anotei aqui que Eucana, na realidade, ele não compreendia na profundidade a aflição pela qual Ana passava. Porque, queridos, o homem, ele é muito prático, né? O homem é muito prático. Para o homem, acredito eu que para Eucana, o que deveria passar pela cabeça dele? Meu Deus, essa mulher é amada. Essa mulher é muito mais bem tratada do que a Penina. Eu já dei todas as minhas provas da demonstração do meu amor para essa mulher. Por que essa mulher só vive triste, só vive chorando? Por que essa mulher não quer comer? Que tanto essa história de querer filho? Se Deus não deu filhos a ela, para que essa insistência toda? Para que esse desespero todo? Para que essa mulher quer estragar o corpo tendo filho? Para que essa mulher quer passar noite sem dormir com criança doente, chorando na cabeça dela? Eu acredito que Eucana pensava dessa maneira, de maneira prática. Ele não, na realidade, ele não compreendia com profundidade a aflição pela qual Ana estava passando. E daí, eu tirei um terceiro motivo para que Ana fosse uma mulher depressiva. Não ser compreendida pelo seu próprio marido, a sua rede de apoio, o seu apoio, né? Aquele que conhecia quais eram os motivos dela, qual era o motivo para toda aquela tristeza, para toda aquela desesperança. Ele era conhecedor, ele sabia disso, só que ele não a compreendia. Então daí eu tirei um terceiro motivo para que Ana fosse uma mulher depressiva, levasse uma vida de depressão, fosse totalmente acometida pela doença da depressão. Porém, então nós vimos aqui, irmãos, recapitulando. Ana era estéril, Ana era frequentemente confrontada por Penina, né, pela sua rival Penina, porque ela não tinha filhos e Penina tinha filhos com Eucana.
E Eucana também não conseguia entender a profundidade da aflição que Ana carregava dentro de si. Porém, queridos, apesar de todo esse processo, que durou anos, não foi um processo de 1 ano apenas, não foi um processo de 2 anos apenas. A palavra do Senhor nos declara que ela passava por esse processo ano após ano. Ana, porém, ela não se deixou abater. Ela não se deixou ser dominada pela depressão em sua vida. E eu achei uma coisa muito interessante aqui, abre lá, 1 Samuel 1, 9 e 10. Eu achei uma coisa muito interessante. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, passa para o outro. Guarda aqui comigo, ó. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queridos, ainda que ela estivesse com a alma dela amargurada, ainda que ela estivesse com o coração dela profundamente entristecido, ela não se permitiu estar prostrada. Diz a palavra, levantou-se Ana. Ela se levantou, ela se colocou de pé e ela orou ao Senhor. Ela elevou a voz dela em oração ao Senhor. Ela buscou ao Senhor, mesmo com o coração dela chorando e com a alma dela amargurada. Queridos, independente da circunstância que vocês estejam vivendo, mulheres, independente do processo que vocês estejam atravessando, não fiquem prostradas. Levantem-se, levantem a cabeça. Lembrei até daquele cântico quando eu li esse versículo. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que conduz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Mulher, não fique prostrada diante da tua adversidade. Não fique prostrado, homem, diante do processo que você tem atravessado. Mas levante-se, fique de pé e ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Eleve a tua voz em orações e súplicas ao Senhor. Aleluia! E foi isso que Ana fez. Aleluia! Ela se levantou, mesmo com a alma dela amargurada, angustiada, entristecida, e ela orou ao Senhor. E sabe o que Ana fez mais? Ana fez um voto ao Senhor. E eu creio, irmãos, que esse voto que Ana fez ao Senhor foi o divisor de águas na vida dela para que ela fosse retirada desse processo que ela estava atravessando. Sabe por quê, queridos? O voto que Ana fez ao Senhor durante o momento que ela orava e buscava ao Senhor, esse voto mostrou a Deus a maturidade que ele queria enxergar no coração dela. Para quê? Para que o propósito dele fosse cumprido na vida dela. Ela atravessou todo esse processo, como muitas das vezes é necessário que nós atravessemos. Para quê? Para que em nós seja gerada maturidade suficiente para que Deus cumpra os propósitos dele em nossas vidas. E assim foi na vida de Ana. Qual era o propósito de Deus? Queridos, ela daria luz a Samuel. Todo mundo aqui já conhece essa história, não precisa fazer suspense.
ela daria luz a Samuel. E quem foi Samuel? Samuel foi uma das figuras centrais da Bíblia no Antigo Testamento. Samuel foi o primeiro grande profeta do Antigo Testamento. Samuel foi o último juiz do Antigo Testamento. Samuel deu início, debaixo da autoridade de Deus, à era da monarquia no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque ele ungiu 2 reis. Primeiramente, ele ungiu a Saul, o primeiro rei que Israel teve, e depois ele ungiu a Davi. Então, Samuel é um homem notável, notório, um homem que seria grandemente usado na presença do Senhor. Só que tem um porém. Seria necessário que Samuel fosse criado por Eli. Ele não ia ser criado por Ana. Para alcançar, né, o ministério dele, da maneira como o ministério dele cresceu, seria necessário que ele fosse criado no templo, por Eli, aos cuidados de Eli, o sumo sacerdote. Agora eu pergunto uma coisa para os irmãos. Se Deus tivesse livrado Ana desse processo de esterilidade antes do tempo, será que Ana teria entregado Samuel ao Senhor? Será que Ana teria feito esse voto com Deus? Senhor, se tu me deres um filho, ele será apresentado no templo e será criado no templo aos seus cuidados. Será dedicado a uma vida contigo, diretamente contigo. Será que se Deus antecipasse e retirasse Ana desse processo antes do tempo, ela teria maturidade para entregar Samuel, abrir mão do filho dela, para que Eli criasse o filho dela no templo, para que fosse cumprido o propósito de Deus na vida de Samuel? E eu tomei isso como verdade para mim. Eu até anotei aqui, ó. Foi necessário que ela passasse por esse processo até Deus enxergar a maturidade suficiente no coração dela para que ela fosse abençoada. Para que essa situação de esterilidade, esse milagre de ser mãe fosse realizado na vida dela. Aí eu até anotei aqui, ó. Deus coloca determinadas provas em nossas vidas para que sejamos aperfeiçoados a fim de vivermos os propósitos de Deus. Eu já falei isso. A bênção recebida na hora errada pode acabar se tornando uma maldição para as nossas vidas. Como aconteceria? O propósito de Deus não se cumpriria na vida de Samuel se ele tirasse Ana do estado de esterilidade dela antes de enxergar essa maturidade no coração dela. Amém? Aí lá em 1 Samuel 1, 13 e 14, a gente vai ver Eli, o sumo sacerdote, também não compreendendo a dor de Ana, julgando que ela estava bêbada, né? Tal era o estado de contrição, de derramamento de Ana, orando ao Senhor, diante do Senhor, que o próprio sumo sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Só que já lá no versículo 16 e 17, Ana revela a Eli, ela revela ao sumo sacerdote que ela estava buscando a Deus por causa da angústia dela. E o que ele fez quando ele tomou conhecimento disso? Ele profetizou sobre a vida de Ana. Abre lá, por favor. 1 Samuel 1, 16, abre 18. Não, 17, por favor. Isso aí, isso aí. Ele profetizou sobre a vida de Ana. E o que ele disse para ela? No 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E debaixo desta palavra, Ana levantou-se, seguiu o seu caminho, ela comeu, ela se alimentou, ela seguiu o seu caminho
totalmente renovada. Vai lá no 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Mulher, vire para a mulher que está do teu lado e você vai profetizar sobre a vida dela agora. Vire para a mulher que está do teu lado e você vai profetizar. Vamos fazer a função do sumo sacerdote ali? Volta lá no 17, querido. Vamos lá? Nós vamos profetizar agora umas para as outras. Amém? Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Oh, aleluia! Vai em paz, mulher! Independente da tua adversidade, que o Deus de Israel te conceda a petição que tu tens levantado, que tu tens colocado aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Tome posse da tua bênção nessa noite, mulher! Tome posse da tua bênção nessa noite, homens do Senhor! Aleluia! E saiam daqui renovados para a honra e glória do nome do Senhor! Aleluia! Em 1 Samuel 1, 19 e 20, a gente vai ver a palavra do Senhor nos declarando que o Senhor se lembrou das orações de Ana, do voto que ela fez com ele. E ela engravidou e deu à luz a Samuel. Aleluia! Samuel, depois de ter sido desmamado, conforme o voto, conforme a promessa que ela fez ao Senhor, ele foi levado a Eli e apresentado, deixado para servir ao Senhor, debaixo da direção do sumo sacerdote. Enquanto o menino Samuel crescia na presença do Senhor, cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, Ana tornou a engravidar, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia! Deus não deixou Ana desamparada. Ela cumpriu o voto dela. Então Deus olhou para ela, mais uma vez se lembrou das orações dela. E ele permitiu que Ana tornasse a engravidar. E Ana foi mãe de mais 5 filhos. O milagre foi muito maior do que Ana esperava. Aleluia! E em nossa vida não será diferente. Tome posse do milagre do Senhor. Tome posse do milagre do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Deus tem coisas maravilhosas reservadas para a nossa vida. Muitas vezes é necessário o processo, porque precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos frutificar, precisamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! E esta é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para que fosse ministrada à igreja nesta noite. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus.